Conversa Improvisada, o encontro marcado com a música instrumental. A apresentação, Bárbara Damasio. Boa noite para você, ouvinte da Rádio Univale FM. Está no ar mais uma edição do programa Conversa Improvisada, edição especial Arte em Tempos de Pandemia. E nesse último episódio do ano de 2020, eu e meu querido Rafaelo de Góes temos a imensa honra de receber o artista Arismar do Espírito Santo, ele que é um nome consagrado no meio musical, referência em vários instrumentos e é considerado um músico completo. A criatividade, a maneira de tocar e compor, sob a força máxima da intuição e da espontaneidade, são sua marca registrada. Tem assinado e dirigido vários projetos e realizado shows em diversas cidades e países. Possui 13 CDs lançados, sendo 8 com suas composições e 2 livros editados. É um artista que sempre vem para Itajaí e é um artista que a gente ama e admira muito há muito tempo. Seja bem-vindo, Arismar do Espírito Santo. Um grande prazer conversar contigo aqui no programa Conversa Improvisada. Muito obrigada também sempre a presença do meu querido Rafaelo de Góes. Tenho certeza que essa conversa improvisada vai ser uma delícia. Boa noite, ouvintes. Boa noite, ouvintes queridos. Uma honra participar desse bate-papo, como se fosse aqui ao vivo, sentado no mercado público, ouvindo a Bárbara e o Rafael tocar, cantar, alegrar a alma da moçada, né, em dias de hoje em dia. Então a gente está nessa onda de se alegrar, de buscar. Uma honra ter o último programa do ano, fechar esse conversa improvisada, improvisar em versos, em conversas. Um carinho grande a vocês todos, nessa cidade maravilhosa que é Itajaí. Estamos juntos. Boa noite. Sejam bem-vindos a esse bate-papo. Boa noite aos nossos ouvintes do Conversa Improvisada. Boa noite, Bárbara Damasio. Mais um programa, mais uma oportunidade de estarmos juntos conversando sobre música. E hoje, nesse dia especial, que esse 2020 merece uma presença como a do Arismar, do Espírito Santo, esse artista que traz a música brasileira de uma forma muito certeira, muito bonita em suas dimensões mais especiais. Uma alegria imensa receber o Arismar, que é um anjo da música, né? A gente falava outro dia com o Rafael Calegari, que também é um grande baixista, e a gente falava do baixo como esse instrumento que para mim são anjos que tocam contrabaixo, né? A gente sabe do Arismar, é um multi-instrumentista, mas o contrabaixo é um instrumento que marca bastante a trajetória do Arismar. E a gente vai começar falando sobre esse projeto lindo, Cataia. Tô ouvindo aqui em casa, tô encantada e dá uma sensação de que a gente tá numa festa, né? Numa jam, ouvindo os músicos e os vocalizes do Arismar cantando as melodias. Muito lindo, porque esse trabalho ele vem também de uma sequência de um trabalho instrumental que eu gosto muito dessa ideia da gente conseguir cantar as músicas, né? Ainda que não tenha letra, né? Então acho que o trabalho do Arismar é sempre muito generoso nesse sentido, porque vira uma grande festa, as pessoas cantando as músicas, as melodias, né? Exemplo da música que abre o nosso programa. Vestido longo. Arismar, fala um pouquinho pra gente sobre o Cataia, sobre teus parceiros nesse projeto. Conta também sobre o nome, né? Que vai fazer uma alusão à cultura caiçara de São Paulo. Fala pra gente sobre essa nova produção. Ô Bárbara, assim, você falou do Calegari. O Calegari é super baixista, né, cara? O Calegari é um super baixista de Santa Catarina, do mundo, né? Compositor. E aí, assim, o contrabaixo, pra mim, na música, assim, a brincadeira que a gente faz dos baixistas é assim,
A música o acorde só tem um tom por causa do contrabaixo. O acorde, o cara fala um nome, mas e o baixo qual é, né? O baixo é o norte, o baixo é o grave, é o peito da gente. Um dia desse dando uma aula, eu falei para um cara, olha a barriga da tua mãe, cara, tu tava dentro da barriga ouvindo aquele grave. O som que o nenê ouve lá dentro não é os agudos, não, você ouve o grave. Aí o cara ficou olhando para mim, assim, barriga da minha mãe. Falei, compadre, a gente já nasce com o grave dentro da gente. É o norte, né? É o que abraça, é o grave. E esse disco Cataia, especialmente, é um disco que foi gravado, assim, começou na Ilha do Mel, a gente tocando e falando sobre a cataia, sobre a folha, sobre o chá. Eu lembro na minha infância, tinha a criança não estava, dá um chá de cataia para ele. E era assim, uma cura, era uma coisa maravilhosa. E aí o Cataia nasceu, o Glauco Souter, contrabaixista, a gente tocando na Ilha do Mel, ele e o Serginho Coelho, aí de Itajaí, Serginho. Falei, cara, tô com umas músicas novas, comecei a mostrar a música para eles. E contei da história de virar o crooner instrumental, né? Quando você escreve para um sopro, sai de um jeito. Quando você canta, sai de outro, sai do jeito de você abraçar a nota, sai diferente. E aquele pudor louco, né? O músico é cheio de pudor, o músico tem vergonha de cantar, né? Eu falei, bicho, eu vou cantar, minha voz tá afinada, eu acho que tá bom, eu acho que tá sincero, você entende? É uma voz assim... E não tem fim, é um barato, você senta para tocar piano, sai cantando. A única coisa que eu fiz é citar o contrário, hoje em dia a voz sai na frente, a ideia, e a mão tá indo atrás da voz. É uma coisa que eu fazia ao contrário, até uns 2 anos atrás. E aí é um disco de 3 baixistas, que o Mauro Martins é um super baixista também, e baterista. Ele estava... Eu brinco com assim, o realinhamento dos astros. Ele estava em Curitiba nessa época, passando uns 2 meses. Eu liguei pra ele, a gente tinha tocado junto lá em Basel, lá na Suíça, um figuraça, né, cara? Eu falei, Mauro, vamos gravar? Vamos que, bicho? Samba, shot, choro, frevo, vamos, eu tô. Aí e foi assim, interessante que à noite já tinha combinado o estúdio, já tinha ligado pro Álvaro, o Glauco tinha ligado pro Álvaro, na gramofone. Terça-feira, 3 da tarde, tá bom. A gente gravou 2 sessões, uma sessão só nós 3, e uma outra sessão com o público, que foi maravilhoso. Criançada brincando, criança de cor, tem choro no disco. Assim, essa é a ideia de se compor. Meu pai fala uma frase que eu adoro, que é você deixar a produção, assim, escorrer a produção, sabe? Escoar a produção. Escoa, veio da cabeça, passa para o instrumento, toca, escreve ou grava. Hoje em dia tem esse telefonezinho que é uma maravilha. Grava e manda para as pessoas, vai, tira essa música. Quando você chegar num lugar, a música está tirada, é uma mensagem, é um jeito de conversar. O Cataia, o espírito é esse, de sair tocando, de ficar, de curtir junto, né? Essa vida que está cada vez mais interessante de se entender, né? Arismar, querido, o Rafaelo é nosso cronista aqui no programa, meu parceiro, que me ajuda a conduzir essa conversa, e ele sempre localiza os nossos ouvintes a respeito do convidado, né? Então eu vou pedir para o Rafa agora contar para os ouvintes da Rádio Univale, do Conversa Improvisada, quem é o Arismar do Espírito Santo e o que significa a presença do Arismar aqui para a música de Itajaí. Bom, a música de Itajaí, em 98, inicia um novo momento com os festivais de música. Festival de música popular. Chegam a Itajaí vários professores, artistas, trazendo suas experiências. Nesse momento a gente encontra um deles, Arismar do Espírito Santo. Chega, depois de viajar o mundo tocando com grandes brasileiros, com grandes artistas, e chega para inundar a nossa cidade e para fechar um elo dele, a pessoa que ele é, o artista que ele é, o brasileiro litorâneo, transcendental, que chega num momento incrível e deixa uma marca que vai ficar. Liga Itajaí, a música do mundo, e ao interior de um músico, da sensibilidade de um ser humano. Música é exatamente uma matéria transcendental, uma matéria de sensibilidade, de frequências, de vibrações,
de comunicação, de interação. E o Arismar traz tudo isso, além de trazer o repertório, o sofrimento, as alegrias dos compositores de vários tempos, com os que ele teve a oportunidade de trabalhar junto, né? Depois ele pode fazer essa viagem um pouco para a gente também, mas artistas importantíssimos com quem ele tocou e aprendeu, e interagiu e trocou, ele trouxe isso e continua trazendo a cada momento. Ele descobre alguém dentro de outro alguém, dentro de outro músico, dentro de uma pessoa que está passando na rua. A sensibilidade dele é incrível, né? O interesse pela vida. E essa é a grande força da música, essa é a grande força da arte. Ilustrar, valorizar cada momento com o som, com o silêncio, com a vida, com o interesse, com a curiosidade, com o brilho no olhar, que o Arismar, onde vai, ele desperta, ele religa e ele reconecta para nossa sorte. O Arismar é um mistério para muita gente até que vê ele e que já o conhece há muito tempo e o escuta e vê a imagem dele pelas ruas de Itajaí aqui nos festivais. E ele vai continuar sendo um mistério porque ele é exatamente um referencial que a gente deve buscar acessar, buscar entender esse lugar onde ele se encontra, essa sensibilidade, essa musicalidade. Não é um lugar fácil de estar e não é fácil de explicar, não se pode explicar, é vivência pura, é sensibilidade, é interesse, ou seja, é uma lição que está ali, né? Como aquele navio que passa pelo rio, está entrando ali, a gente olha com interesse e tenta entender. Ô compadre, pô, que solo bonito, cara. Que palavras lindas. Ah, mas te emociona, Itajaí tem todos os primeiro ano que a gente foi, eu lembro que o Arnaud foi jantar comigo, o Arnaud foi jantar com a gente. E a gente chegou num lugar e o cara falou, olha, no almoço peixe de rio, no jantar peixe de mar. Você entende esse tipo de tem vários elementos para você entender a cidade, entender a dinâmica. Eu sou de Santos, lembra muito. Então, assim, muita coisa de inspiração que eu tive de fazer música, essa do Garupa na Garupa. Acabou a aula, 6 da tarde, fui andar vou para o lado esquerdo. Que saí, acabei chegando na balsa. Aí peguei a balsa para atravessar para o lado de lá, tomar uma água, voltar, andar, entender aquilo, entender o sotaque, né? O som de vocês é muito bonito. O sotaque de Itajaí é muito bonito, é muito lindo, assim. O jeito de falar, cara, é música. É música, é uma dinâmica linda, uma coisa. E aí quando eu tô voltando, assim, o cara sai de bicicleta, aquela bicicleta meio coroa já, aquela bicicleta de coroa, andando devagar, a bicicleta, e atrás 2 peixes nas costas, ele sem camisa, com cordonê, assim, com uma corda, segurando 2 peixes. Aquilo me emocionou, esse cara tá levando o jantar para casa. Você entende? Tá levando comida para a família dele. Esse cara me encheu demais isso aí. Aí cheguei no hotel, comecei a tocar, fiz o Garupa na Garupa. Isso fica, é mais uma música, é mais uma ideia, é mais um filme na vida da gente. Desde o primeiro ano que eu fui em Itajaí, todo ano, fiz o Cadê a Marreca, foi uma delícia, fiz, né, porque a avó do amigo do Tony, amigo do Floriano. E aí o Floriano falou, não almoça não, que vai ter uma marreca recheada, que é a avó do... Aí chegamos lá, todo mundo guardaram a marreca pra mim, a marreca sumiu, cara. 2 anos depois, o Floriano perguntou pra aquela senhora lá da Didi, senhora que trabalhava na Didi, qual é o nome dela, linda, de cabelinho preto. Falou, foi tu que comeste aquela marreca? Ela falou, todinha. Ela deixou só os ossinhos. E aí, uma delícia, né? Você ter história, ter vivências lindas de grandes músicos que participaram, Vinícius Dorim, Proveta,
Grandes músicos, grandes, Thiago, Heraldo do Monte, grandes encontros, grandes Minhatali, pô, se a gente se conversar de música aí, assim, de trocar ideias, trocar vivências, né? Maurício Carrilho, grandes músicos que se reuniram, assim, muitas rodas, muito som bonito, Rogerinho, grandes ideias, né? Você entende? E o povo da cidade, que maravilhoso. O Tony valia uma entrada no Grêmio, o Tony é o prêmio. O Tony leva você, filmava você, imitava você. Aquele é demais, um ator maravilhoso, um querido. E a cidade abraçou assim. Em setembro tinha essa coisa, dia 3 já estava indo para aí. Tocar uma semana, 10 dias. A última vez que eu fui, acho que tem 2 anos. Depois a gente tocou, peguei o Rogerinho, tocamos de manhã, depois tocamos à noite, depois fomos pra uma bocha, fomos ver jogo de bocha, fomos jantar, acabou, pegamos o violão, vamos para outro lado na praça, na frente do hotel, vamos tocar. Então você vai tocar, entender a cidade, aquele ar, muita inspiração, Itajaí, muita inspiração, muito amor. Então, como a gente falou, por isso que o Arismar é essa pessoa, essa figura tão importante, porque o conhecimento, ele não se dá sozinho, ele não se dá isolado, ele vai sempre se dar numa relação, numa troca, numa observação, no diálogo. Isso é construir, isso é conhecimento, isso é aprendizado de ambos os lados, que é o novo caminho para a gente construir uma coisa que a gente não sabe o que é, mas que é a única chance de a gente fazer um mundo bom, melhor para todo mundo, né? Que é na troca, que é no escutar, no legitimar o outro. E essa é a grande lição que o Arismar sempre passou para todo mundo aqui em Itajaí. Deixou essa semente, né? Sem querer que fosse uma lição, mas é simplesmente a prática dele, musical e artística, né? Porque mais do que ensinar música, ensinar técnica, a presença dele nesses anos todos deixou essa vontade de tocar, de conhecer, de entender esses mistérios, né? Como eu mencionei ali antes, que nunca se explicam tão fácil, né? Não em palavras. A gente teve várias oportunidades. Eu lembro de um ano que deu enchente no festival também, e a gente ficou ilhado ali em Cabeçudas, tocando, e ele sempre generoso, conversando e colocando, né, algumas experiências, dando dicas musicais e também uma conversa, né, uma compreensão do momento, uma troca. E sempre, mesmo no momento mais estranho, mais difícil, ele tá sempre tranquilo, sempre vivo. Então é essa lição que fica sempre, né? E tomara que a gente continue sempre desfrutando disso. E isso sai na música, né? Lógico. O artista, ele vai canalizar, e quando tocar, ele vai transmitir muito mais do que os sons que ele tá colocando em algum instrumento. Para você que ligou o rádio agora ou acessou no univale.br/rádio, esse é o programa Conversa Improvisada, e eu e meu querido Rafaelo de Góes estamos tendo a imensa honra de receber o músico Arismar do Espírito Santo. Vamos dar uma pausa na nossa conversa para ouvir a música Teresa, composição do Arismar, que faz parte do disco Cataia, que a gente está tendo a honra de lançar aqui na Rádio Univale hoje e também no Conversa Improvisada.
violão que eu tenho eu botei o nome de Tereza. Tereza é aquela corda que o cara faz de lençol, de pano, para fugir de alguma coisa. O meu violão faz o contrário, ele fez uma Tereza para eu pular para dentro dele. Aí eu emocionei, ficando para ele, mas ele jogando um pano para mim, cai aí, me puxando para dentro dele, para entender qual que é a dele, por que ele ronca, por que ele... Esse violão é uma delícia, obrigado pelo violão, obrigado pelo carinho, grande violão. Para você que ligou o rádio agora ou acessou no univale.br/rádio, acabamos de ouvir o tema Tereza, composição do nosso convidado super especial de hoje, o Arismar do Espírito Santo. Eu e Rafaelo de Góes estamos tendo a imensa honra de conversar com ele. E eu queria saber do Arismar como tem sido esse momento de pandemia e como ele tem atravessado e refletido nesse ano tão desafiador que foi para a gente, especialmente para a área cultural, o ano de 2020, com a pandemia de Covid-19. Bárbara, acontece uma coisa assim. Antes eu queria explicar o Tereza, por que Tereza, né? Tereza era aquela corda feita de panos, de fiapos da vida, de todo dia, assim. Eu fui fazendo uma corda que antigamente o cara fugia da prisão, né? O cara fez uma Tereza e pulou pela janela. Aí assim eu imaginei uma Tereza que saía da boca do meu violão, me chamando para dentro dele. Foi no ano passado, eu estava estudando violão assim em casa, eu falei, pô, tem que tocar isso aqui mais, não é mais limpo, é mais... a gente tem umas visões assim, você sempre se imagina ouvindo. Eu não penso no Arismar tocando, eu penso quando eu ouvi o Arismar, né? É assim, o que o cara está tocando, como é que é isso? A mensagem, né? Você entende? A mensagem chegar nas pessoas é uma preocupação de você. E aí, Tereza, o nome vem daí. Tereza é uma corda assim, feita de pano, de fiapo, do dia a dia, da vida da gente, do que a gente aprende. A gente aprende todo dia. Você falou de 2020. 2020 é um ensinamento muito assim, forte. Dia 16, dia 15 de março, entrei em casa, só saí em agosto. Não saí de casa. Saí todo dia para andar com os cachorros, 2 cachorrão, os personagens são... E aí ando uma horinha todo dia, volto, não fui, gravei 3 programas em casa, veio um cara da câmera aqui com o microfone, enchi ele de álcool, dele álcool 70, até hoje o cara tá tossindo. Aí gravei de baixo acústico, gravei um programa de piano, tenho trabalhado em casa. E agora que gravado no estúdio, que tem esse protocolo, você chega lá, faz aquele examezito do cotonete ou aquele do sangue, então todos... Mas é eu brinco com uma coisa assim, a gente não para de produzir, não deixa de criar, o amor triplica, o amor pela música, pela arte, pela ideia, pela honra de ser músico, pela honra de ser brasileiro. Né? É difícil ser brasileiro hoje em dia, com essa violência de palavras, com esse
esses ismos loucos que apareceram do nada, isso aí já tinha acabado, volta esse resgate funesto, estranho. Aí você brilha isso com o quê? Com ondas de música, artes e técnicas e ideias, assim. O tocar é um nome muito sério. Você tocar o rosto do teu neto, você tocar o rosto da sua mulher, você tocar uma pessoa, você pintar, você mexer, cozinhar. Eu vejo minha mulher fazer um rango aqui em casa, assim, com aquelas mãos, duas coisas que faz, nasce uma torta, um bolo, uma ideia. Isso é o tocar é sério. E eu tô no case, então assim, não tenho viajado, sempre pintando umas coisas para viajar, não tenho viajado. Coroa, tô com 64, sou de 56. Coroa tem que ficar de olho na vida, temos que passar por isso, tem que ver essa. Tô aqui com os braços prontos, eu durmo com os braços na janela, esperando essa vacina. Nós estamos compondo, temos 2 discos novos já prontos para gravar, com repertório, com arranjo, estou estudando assim. Chegou em julho, eu fiz uma coisa assim tão interessante que era assim, de manhã piano, à tarde baixo acústico. Fiz o mês inteiro. Né? Em junho eu estudei bateria um monte, montei 2 baterias, estudei, assim, do zero, técnicas, ideias e... Aí você começa a ouvir diferente, você pergunta para um baterista, o que você achou desse disco? O cara vai contar a visão dele, do batucado, do mexer, E um aprendizado de humildade, de você olhar para você mesmo, você olhar para você e falar, peraí, você tem que ter paciência, você tem que ter calma, você tem que ser do ramo. Não pode espalhar esse que ficou um vírus assim enorme, grudado de outros vírus, de indelicadezas, de grosserias, de desumanidade, né? A gente vive uma época assim. Mas a arte e a bondade, a música vai suplantar isso daí. Você entende? E a gente, esse amor que a gente tem pelo outro, de falar com vocês, estou aqui no Sardinhas, tocando um violão. Uma boa ideia, hein? Cadê o Rubão? Chama o Rubão. Muito linda a tua fala, muito importante, Arismar. Nessa última série, essa temporada do Conversa Improvisada, a gente tem realizado remotamente, que a gente não pode mais utilizar o estúdio, né, da rádio. Então a gente tem conversado com os artistas, cada um na sua casa, e todo mundo contando pra gente as suas experiências e o quanto esse momento de pandemia serviu para aprender, né? E aí eu quero destacar da tua fala a aprendizagem da humildade, né? E queria que o Rafa comentasse também sobre isso. A gente ouviu vários depoimentos e todo mundo tem algo positivo para contar desse momento, algo que produziu e que não estava, né, na programação, fizeram coisas lindas, né? A gente aqui em Itajaí tem realizado projetos online, enfim, várias adaptações. Então, eu queria que o Rafa falasse um pouco sobre essa nossa necessidade da aprendizagem, da humildade, que eu queria destacar dessa fala brilhante do Arismar. Olha, Bárbara, a gente tem uma oportunidade que é o grande desafio que tem sido desses tempos todos, né? De acessar o melhor de nós, os conhecimentos que estão disponíveis. Veja que eu penso, por exemplo, em conhecimentos como a hipnose, que há tanto tempo atrás, nos séculos passados, já vinha sendo testado e conhecido, segue sendo um mistério para grande parte da população, né? Assim como tantas outras coisas, só para dar um exemplo, né? Então, hoje nós temos de novo esse momento, essa oportunidade de catalogar de novo as coisas, de construir novos conceitos, entender o que é o conhecimento, o que é necessário, o que é o ser humano, né? O avanço da física quântica, da ciência, ele vai exatamente para o caminho que a arte já direcionava, que é das possibilidades múltiplas, né? Que é a impossibilidade de um plano exato, de uma estratégia
que seja exata, que seja pensada em cada detalhe, dela andar por um caminho que não foi pensado, né? Dela ter uma atuação do aleatório, da pessoa que está executando aquela tarefa acabar indo por um outro lado, ter um outro entendimento, ou ter uma outra possibilidade real, né? Então, esse é o momento que nós estamos, né? E na leitura do Morin, do Maturana, dos filósofos que têm colocado a complexidade, eles colocam essa abertura, né? Eles se nutrem desses conhecimentos científicos para a gente chegar num caminho que tem muito a ver com com o que o Arismar falou e com o que ele prega e com o que ele sempre ensinou, a forma com que ele sempre trocou, que é isso, né? É o não estar apegado a simplesmente uma estratégia ou a um plano de voo infalível e imutável, né? Mas sim estar entregue à viagem, ao fazer daquilo, né? Agora o Arismar estava colocando, ele tocando violão e se fazendo uma autocrítica, né? Ou se colocando no lugar do público e tentando entender aquilo como seria aquela vivência para o outro, né? Generosidade, humildade, né? Como tu falou. Muito além de simplesmente, eu vou tocar, eu quero tocar, né? E não é só isso, a música ela vai tocar o outro, né? Ela vai se fazer no outro. Então essa questão que tu colocas de humildade, ela tá presente nisso, né? Tá presente em tudo, na nossa ideia de realizar bem algo, realizar bem as coisas, aprender, colocar o melhor de nós a serviço, né, das coisas, do mundo, das tarefas que a gente tem que realizar, mas também com uma tranquilidade, com uma paz, com uma cumplicidade, com uma humildade de que as coisas não são exatas, não nascem prontas, elas não são números puramente, elas têm dimensões variadas, né? E que as escolhas e os ensinamentos, né, importantes, eles estão ali escondidos, né? Ali no meio, né? Às vezes numa observação, num momento que a gente para e não pretende, né? Não tem um plano, não tem uma ação infalível ou que a gente está muito confiante, a gente simplesmente para, escuta e acaba resolvendo, acaba avançando, que é o mais importante, da gente estar andando para frente, né? Tanto na música quanto na vida, a gente está aprendendo e tendo caminhos e tendo parcerias e tendo conexões para andar para frente. Citando isso, dessa caminhada para frente, assim, essa caminhada em direção ao futuro, que você enxerga o futuro. Você faz planos, né? Planos futuros. Você não faz plano passado, né? Faz planos para o futuro, para a ideia, para essa música, esse trabalho que a gente faz música, né? Aí você vai lá e muda, assim, se busca assim, como nasceu você, sua família, pai, mãe, irmão, primo, amor, amizade, coisas que a gente preza, que a gente busca nos mínimos detalhes, que a delicadeza permite, né? Que a delicadeza pode tudo, a delicadeza não tem fim, ela permite tudo. E esse carinho que a gente faz música, esse futuro, o que você enxerga no futuro? Não pode começar numa batucada e vira um acorde, que vira uma melodia. Hoje eu acordei meio chorão, hein? Põe uma baixaria, solta aquele baixo, toca, e aquilo vai andando assim, você é um rebojo. Eu fiz uma música pro baixo acústico um dia desse, chamada Rebojo.
Rebojo é aquele barulho que tem no meio do redemoinho. Jô, é aquele som, aquele é o rebojo. Eu era moleque, tinha os redemoinhos em Santos, a maré era traiçoeira. A maré em Santos, ali perto da pedra da feiticeira, ali é perigoso. Cuidado com o rebojo, hein, que o rebojo te leva. E hoje em dia eu quero mais que o rebojo me leve mesmo, que ele me leve para o futuro, que o rebojo me leve para frente. Que ele me mostre, você entende? O porquê da dinâmica. Porque a dinâmica é tudo. Você acordar, espreguiçar. Meu avô falava, espreguiça, te esticas. Aí espreguiça, aí você levanta, dá uma risada. Todos os músculos vão mexer, vão se sentir vivos, a cabeça também. O cerebelo já vai pensar em querer comer, o outro vai querer tocar. As ideias do corpo, a gente conseguir entender o corpo que a gente é dentro de um corpo da sociedade, de um corpo das pessoas, das ideias, da conversa, da prosa, do respeito. Isso faz um bem, tudo isso hoje em dia dentro de casa. Você entende? Você exterioriza assim com uma força louca. Pô, você manda para o mundo. Daqui a pouco o mundo vai devolvendo para você. Isso é a dinâmica da vida, a dinâmica do dia a dia que a gente está passando. Sabe, de você... Essa semana teve um show do Toninho em BH e ele, pô, vem tocar. Eu falei, bicho, não vou subir em avião, não vou, tô coroa. Aí ele morreu de rir, eu falei, não fui mesmo. Não vou, no próximo eu vou, me chama no próximo. Ou seja, no futuro eu vou tocar, no futuro eu vou lá, calma. Eu estou de dentro de casa vendo o mundo. Hoje em dia tem essa internet, tem esse telefonezinho louco na frente que você grava. Aí põe o baixo acústico, o telefone virado para a parede, tira no agudo, sai som grave e bonito. O violão ao contrário. Você vai criando maneiras, isso com telefone só, sem microfone, sem nada. Você grava em casa, você toca, você manda para as pessoas, você emociona. No próximo disco vai ser gravado em estúdio? Vai. Aí tem que ir patrocínios e dia a dia, trabalho. Eu vejo a Eni, que é minha mulher, que é minha produtora aqui, bicho, trampo o dia inteiro e manda, emociona, vende a ideia. A gente está trabalhando parado, assim, parado. É o parado mais andante que vem na minha vida hoje em dia. Parado ambulante. A gente está andando o mundo inteiro, respeitando essa ideia de não espalhar esse vírus louco. A gente não vê ele, a gente não consegue ver o cara. Imagina, aí máscaras e álcool 70 e festival de jazz, né? E nós estamos em casa estudando uma forma de entender o futuro, de viver o futuro. A gente está contando com ele. Vou dar mais uma pausa aqui na nossa conversa para a gente ouvir música. E o próximo tema que a gente vai ouvir se chama Seu Hélio. Vou pedir para o Arismar contar um pouco sobre esse tema para a gente ouvir aqui no Conversa Improvisada. Estamos ouvindo músicas do disco Cataia, recém-lançado e já está disponível aí em todas as plataformas musicais. Bárbara, Rafael, seus lindos. Seu Hélio é o seguinte, eu lembrei agora do Galpão das Artes aí em Itajaí. Uma noite assim, Hélio Delmiro e Thiago Espírito Santo. A gente fez um show de trio, foi uma coisa assim, 3h30 de show. Teve aquela máxima, sempre tem uma coisa, Cidade de Porto tem aquele navio que passa e a música muda de tom, né? Entrou aquele naviozão, pá, deu um mi bemol, foi lindo, todo mundo modulou junto, morremos de rir, muito amor no palco, muito amor na plateia, todos os músicos da cidade, todo mundo, a moçada querida, todo mundo assistindo. Aí você, assim, ainda brinquei com o Peninha, né? Falei, pode ir esse show lá na Bica, cara, temos que ir lá pra Bica levar o Elinho pra comer. Pra comer uma coisa no fogão de lenha. Pô, o Elinho, eu quero ir. Pô, até hoje o Elinho brinca com isso. O Hélio Delmiro, que é um dos maiores músicos do mundo. Eu acho assim, um grande violonista brasileiro, Baden, Sebastião Tapajós e o Hélio Delmiro. Assim, são 3 violões que eu acho que, assim, que o Brasil tem uma cara de violão. O Hélio é um violonista maravilhoso, músico maravilhoso. E essa música eu fiz pra ele, o Seu Hélio, tem um jargão dele com as 2 cordas, oitavando. Ele é swingueiro, maravilhoso. Tá lá no Rio tocando, tá em casa, quietinho, fazendo live. Como todos nós estamos, né? Todos nós em casa. Eu brinco essa coisa de ficar no case, nós estamos no case.
O violão está fora para o mundo, mas nós estamos dentro do case, a gente está se guardando assim. Eu estou pensando na fantasia do carnaval, qual que vai ser, imagine. É mesmo, a gente... Essa música eu fiz pro Elinho, o Hélio que é um grande músico, nos anos 80 eu fui pro Rio tocar com ele e Maurício Einhorn. Viajamos um monte naquele 81, 82, a gente viajou um monte de trio. Pra mim mudou muito, foi uma época que eu comecei a tocar contrabaixo meio diferente, comecei a batucar um pouco no baixo, que acabou virando uma marca do meu trabalho, que é assim, não tinha bateria, então você batuca no baixo, fazendo a nota, e fui estudando isso, e fui tocando, e o Hélio sempre generoso, o Maurício Einhorn sempre generoso, eles lindos, e sim, com a música que a gente fez vários shows, nunca repetiu música. O Maurício, 400 músicas escritas num papel, eles falavam o nome, as que a gente conhecia entrava, as que não conhecia vira arranjo, entra depois. Mas toca junto, essa ligação aural, essa coisa de ouvir tocar, né? Que é uma linguagem nova, eu acho. Você vê, hoje em dia as escolas estão passando por uma transformação, tem uma transformação de formação de músico. Uma coisa meio escrita, meio assim, mais preocupado do lado erudito, sabe? Essa coisa assim. O músico tem muito bom humor, fica o erudito pelo não dito, é o que a gente chama por aqui, né? E perde essa, sabe? Você vê o Palmeirinha acompanhando, sabe? O Palmeirinha do violão. Quando começa o Palmeirinha acompanha o cara, você fica, como é que ele arrumou aqueles acordes? Como é que ele acompanhou aquele tudo? Aquilo é a vivência, aquilo é lindo. Sabe, você vê o músico tocar assim, essas jams de Itajaí, que eu vi cada jam linda aí, linda, lá no Célios, lá no Galpão das Artes. Pro próprio teatro, tinha show que virava jam, que o pessoal se encontra e... Então Itajaí é uma cidade... Primeira vez que eu fui a Itajaí, eu fui fazer um baile, você acredita? Eram dois conjuntos, o conjunto do Peninha, com a Luísa e o Arnaud, e a gente com a Sara e o Edgar, os pais do Cuca Teixeira. Sara Kretin e o Edgar Teixeira. Eu era o baixista e guitarrista. Isso em 1617, mais ou menos. Eu era garotão. Foi a primeira vez que eu fui a Itajaí. Itajaí era o celeiro de música de Santa Catarina. Era o celeiro, era um lugar assim de grandes bandas de baile. Muitos músicos morando na cidade. Depois voltei com o Dominguinhos. Fizemos um show ali perto da rodoviária antiga ali. Foi lindo também, com Heraldo, Sivuca, Hermeto, Borghetinho. Aí fizemos um show maravilhoso, Tânia Alves. Depois, 2 anos, 3 anos depois, foi aí que começou esse 98 maravilhoso, aí 97, 98, que começou o curso de música. Quem me recebeu foi Floriano e o Tony maravilhoso. E aquilo assim, você chega no lugar para tocar e cheio de músico, sempre cheio de músico. Adaltinha, Capraro, Rubão, cheio de músico, cheio. Tem a geração nova agora, né? Jamboca. Esses caras são demais. Tem uma moçada, né? Sabe? Josias, Neizinho, Montano. Então eu tava lembrando aqui, o Carlinhos, né? Percussão. Então tem o Goy é o mestre da bateria. O Goy é o cara assim que, pô, toca muito. Ele toca muito. Marinho, os grandes músicos. E isso aí fica o quê? Fica o Rafael Batera, né, bicho, que faz umas coisas bonitas. O Rafinha tem uns livros bonitos de música. São grandes músicos, assim, que despontam para o mundo, e você fala de Itajaí, você fala desses músicos ao mesmo tempo, né? Está inserido nas letras de Itajaí esse som dessa moçada. Mas começou com aqueles lá, Pena, Arnaud, a moçada do baile. Aquilo é muito maravilhoso, a Luiz, né? Vocês, né? Rafaelo, Barbarita, Rafael, Suzy. Você fica, e a gente fica aqui de longe, vendo à noite não sei o quê, o grupo do coral, a história do pessoal do estúdio, aí grava. Isso é uma vida. Mas a importância dessa oficina foi juntar a gente, né? Deixar a gente mais perto, assim, vibrando junto, pulsando junto.
Depois dessa fala maravilhosa do Arismar, falando sobre o Hélio Delmiro, a gente vai conferir a música que ele fez em homenagem a esse grande músico, o tema Seu Hélio, para você, ouvinte do Conversa Improvisada.
Para você que ligou a rádio agora ou acessou no univale.br/rádio, acabamos de ouvir a música Seu Hélio, composição do Arismar do Espírito Santo, nosso convidado especial de hoje, e estamos ouvindo músicas do disco recém-lançado que se chama Cataia. Arismar, sem palavras para agradecer a tua presença, que alegria te ouvir, te receber, tu és uma aula de vida mesmo. Outro dia eu até postei a oração de São Pixinguinha que eu ganhei de ti num desses encontros aí no Festival de Música. Uma alegria mesmo te receber, muita emoção. Esse programa, quando foi pensado há 10 anos atrás, foi pensado por conta de pessoas, de artistas como tu, como o Arnaud, que tem esse respeito, que vivem de música para música. Então, muito, muito obrigada. Ô Bárbara, feliz de participar, feliz de estar junto nas ondas do rádio, surfando juntos, você e o Rafaelo. E, assim, agradecido, assim, grato pelo carinho de vocês, pela acolhida, toda vez a acolhida de vocês. E essa visão que vocês têm da vida bonita. Vocês moram num lugar abençoado. Esse braço de mar que entra nesse rio aí dá um tempero diferente na vida de vocês, no sorrir, no pensar, né? Tudo, com toda a transformação que o mundo está passando. Itajaí tem sempre uma onda boa, sempre uma ideia boa para mandar para o mundo. Bom estar junto, bom participar do teu programa, feliz pra caramba de conversar, de falar sobre música, falar sobre vida, falar sobre, assim, sem palavras, você falou sem palavras, amor, 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 amor a todos, beijos. Boa noite especial aos nossos ouvintes, agradecer pelo ano de 2020, pela parceria, né, nas ondas da Rádio Univale FM, a todo o pessoal da rádio da Univale e também aos nossos ouvintes, especialmente a ti, Bárbara, e a esse nosso convidado fantástico, Arismar, que representa também a música brasileira, os músicos brasileiros, esse sentimento do artista, do ser humano brasileiro, do tipo brasileiro, que é um tipo tão bonito, tão admirado no mundo inteiro, tão versátil, com tantas potencialidades, que ele possa, a partir de 2021, ser mais valorizado, ser mais encontrado, cada um encontra em si o seu melhor, a sua melhor versão, para disponibilizar para os outros, para o mundo. Beijão, que o próximo ano seja muito melhor ainda. No último programa da temporada do Conversa Improvisada Arte em Tempos de Pandemia, eu e meu querido Rafaelo de Góes tivemos a imensa honra de receber o músico Arismar do Espírito Santo e vamos encerrar o programa ouvindo a música Cataia, que dá nome ao disco que a gente ouviu no programa de hoje. Muito obrigada também ao Cezinha, que faz a nossa técnica, a nossa edição. Muito obrigada pela companhia de você, ouvinte, e também muito obrigada à Rádio Univale por esse espaço tão generoso, dedicado à música instrumental, à música autoral, a projetos independentes. Esse espaço é muito importante para a gente. Muito, muito obrigada. Desejo a todos os nossos ouvintes um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações e muita música. Um beijo grande e a gente volta em fevereiro. Eu espero vocês. Só os gordinhos. Pudara, 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 pudoro. Pudara, pudara, babu, barie. Pudara, aqui dentro tem uma escola de samba. Podara, podara, poder. Podara, podara,
Conversa Improvisada. Produção e apresentação, Bárbara Damasio.